Olá, como vão? Tudo bem? Nesse momento eu estou a dar início mais um vídeo. Dessa vez eu irei utilizar o livro chamado Bíblia, porque a população mundial crê que este livro todo ele é verdadeiro. Eu no meu canal juarez.c.vital eu tenho dado provas profundas que a maioria desse livro é mentira. Agora, lógico, eles ao fazer o livro, eles pegaram um pouco de verdade e se misturaram no livro. Senão, não tinha como enganar a população. E o Pai me fez saber o que é verdadeiro e o que é mentiroso dentro deste livro. Ou seja, o que é verdade e o que é mentira. E aos poucos eu estou mostrando à população mundial o que está, na verdade, acontecendo no mundo. Eu tenho muitos vídeos gravados e colocados no meu canal juarez.c.vital. Em cada vídeo eu abordo um pouco de assunto. Então vamos mais uma vez mostrar mais um pouco dos conhecimentos passados a mim pelo Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o preciosíssimo Yahweh. Muito bem. Dessa vez eu vou ler em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Veja bem, eu quero enfatizar aqui com muita clareza que esta passagem é maligna, ou seja, colocaram aqui, se você observar bem, que a vida termina aqui, que você tem que fazer tudo o que você desejar, porque depois você não vai fazer mais nada, que encerrou a sua vida. Observa, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Vou repetir. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Ou seja, encerra a sua vida. Eu tenho ouvido de muitas pessoas dizendo: temos que gozar a vida ao máximo aqui, que depois que morreu, acabou tudo. Eu já disse em vídeos, já mostrei, que o Pai me levou lá em cima nas alturas e me mostrou as moradias aonde morava a população que hoje se encontra aqui nesse mundo. E tem uma, o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, não fez só um mundo, ele fez vários mundos. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir também em outros lugares que o Ser Supremo criou. Então, aqui nessa passagem, se você analisar bem, está dizendo que você tem que fazer tudo aqui, gozar tudo, do que você bem desejar, e praticar o que você bem desejar, porque depois encerrou, é só aqui e acabou. Não é por aí. Eu provo ao contrário. Eu já disse que a Bíblia, ela contém contradições de Gênesis a Apocalipse. Uma certa feita, eu me deparei com um cidadão que diz que é da entidade religiosa
chamada Testemunha de Jeová. Primeiro que eu não sei aonde eles arranjaram esse Jeová. Se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel, aonde nasceu o Messias, não existe a letra J até hoje. Então é o cúmulo. Não tem nenhuma lógica que o Pai se chamasse Jeová, se ele vem falando com os homens há 6.000 anos, aqui no registro dessa Bíblia, e o J só tem 500 e poucos anos de existência, então de 500 anos para cá é normal os nomes com J, com a consoante J. Mas de 600 anos para trás, digamos assim, porque o J tem 500 e poucos anos, não tem como ter pessoas ter nomes com a letra consoante J. É o cúmulo. A mesma coisa, se pega Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, conta-se a história que Saulo de Tarso, ele ia no caminho de Damasco, perseguiu o povo do Altíssimo, que fez os céus, a terra e a fonte das águas. E ele, naquela viagem, ia um pessoal com ele viu o clarão de luz, ele caiu por terra e ele ouviu uma voz que falou com ele em língua hebraica. Atos 26, versículo 14 e 15, em muitas Bíblias, tradução João Ferreira de Almeida, diz que Saulo ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora vamos analisar. Essa Bíblia cheia de rolo, cheia de mentira, mas ela afirma que Paulo, vou falar Paulo, que é o que vocês entendem, que o nome dele era Shaul, tá? Ele era formado aos pés de Gamaliel, é o que está nessa Bíblia. Vou falar do jeito que está aqui, que o nome também não é Gamaliel, esse nome Gamaliel é maligno. Mas ele era formado. Ele era doutor da lei. Conhecia o hebraico na íntegra, ao pé da letra, porque ele era de lá. Lá era a terra dele. Pois Saulo, ele era judeu, ou Yahudim, porque lá não tem J, o nome é Yahudim, o que o povo conhece por judeu, tá? E ele era cidadão romano. E ele pegava a carta dos romanos, ele era um perseguidor do povo do Pai que fez o céu, a terra e a fonte das águas. E numa dessas perseguições, ele tomou carta para ir fazer mais uma tragédia contra os filhos do pai e algo, e no caminho ele viu, tá? Ele viu uma luz, um clarão de luz, e ouviu uma voz, Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, que falava com ele em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Se a voz falou em língua hebraica, como falou Jesus, se no hebraico não existe a consoante J até hoje? É lógico, a voz falou o nome do Messias no hebraico, Yahushua. Os tradutores da Bíblia, usados por Satanás, tirou o nome original e encaixou esse Jesus maligno aí que eles inventaram. É o cúmulo dos cúmulos o que fizeram. Mas eu tenho vários vídeos mostrando na íntegra essas coisas. Eu gravei o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, gravei o vídeo YHWH e o fim do mundo, mostrando que o nome de Deus é maligno, batismo em água é maligno, Santa Ceia é maligno. É só assistir os vídeos. E não tem só esses. Eu tenho mais de 80 vídeos na internet mostrando o que está acontecendo no mundo. É só as pessoas prestarem atenção. Muito bem. Daí o cidadão, que se intitula Testemunha de Jeová, disse para mim: quem morre fica ao esquecimento. Eu disse para ele: você não consegue me provar isso.
Ele disse consigo. Eu falei, aonde? Ele falou, na Bíblia. Eu falei, quero ver. Ele foi lá para Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Que os que morrem ficam ao esquecimento. Eu falei, eu provo para você, usando a tua própria Bíblia, que os que morrem estão conscientes. O senhor não consegue provar? Eu falei, prova. Vamos lá para a parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lá eles mudaram a história, lógico, essa Bíblia está cheia de rolo, já disse. Colocaram o rico e o Lázaro. Na verdade, ali é um que vivia em obediência ao Ser Supremo e outro que vivia na bagunça. Levava uma vida arregalada e não tinha um vínculo com o Ser Supremo, ou seja, um respeito aos ensinamentos verdadeiros do Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas. E daí eles mudaram a história e colocaram o rico e Lázaro, não tem nada a ver. É um que era obediente ao Ser Supremo e outro que vivia de qualquer jeito. Aí os dois morreram. Aí dizem que um estava em um lugar, havia um vale entre eles, e ele via o outro que estava do outro lado do vale. Tá. Aí se você me perguntar, mas aonde é esse vale? Eu vou falar para você, aqui mesmo no mundo, tá? É aqui mesmo. Tem algo acontecendo aqui que você jamais imagina. E daí, um estava numa tranquilidade imensa, aquele que era obediente, e o outro estava numa situação caótica. Aqui mesmo. Mas você pode me perguntar, mas você fez um vídeo, o título do vídeo é Aonde Fica o Inferno? E você mostrou no vídeo que o inferno é aqui mesmo. Sim, inferno, lugar inferior. Aqui é que cada vídeo, eu não tenho como falar, adentrar muito profundo num só assunto no vídeo, porque são muitas coisas para mim expor à população. Então, em cada vídeo eu entro no assunto, no outro vídeo às vezes entra parte do mesmo assunto. Veja bem, eu mostrei nesse vídeo que o inferno é aqui, lugar inferior. Aqui está acontecendo uma coisa que a população não sabe. Veja bem, aqui o nosso corpo, eu já disse, é carne, sangue, osso, matéria, catarro, verme, germe, é uma nojeira, é um sofrimento. Fora isso, você tem que trabalhar para manter esse corpo. Observa que no corpo você passa dores, aflições, agonia, tribulações, é o inferno. Ou seja, esse ser que está no corpo, isso que sabe, que vê, que raciocina, isso não morre. Isso é infinito. É o que eu vou provar agora, porque aqui está dizendo nessa passagem que eu li que a vida é só aqui. Não, a vida é infinita. Tá. Daí o que acontece? Quando a pessoa morre, ele sai do corpo. Ou seja, ele sai desse lugar nojento. Se ele viveu uma vida em obediência ao Pai e Alro, o Pai e Alro tem um lugar especial para levar ele. Aqui embaixo mesmo, tá? Aqui embaixo mesmo. E aquele que vive uma vida regalada, de qualquer jeito, praticando mal, aqui embaixo mesmo tem um lugar de levar ele. O Pai não coloca juntos. Não. Não mesmo. Daí, quando a pessoa sai do corpo, ela fica consciente. É o que eu vou provar aqui. Tá? Ela fica consciente. E no momento que ela fica consciente, ela fica sabendo na íntegra que ela morava lá em cima nas alturas, foi enganada por Satã, por Satanás, foi trazido aqui para baixo, para o lugar que ela chegou depois que tinha morrido, tá? O lugar que ela chegou,
tá? E o pai tinha tirado ela de lá, colocado em um corpo carnal, para ela regenerar e voltar. Como ela não deu crédito, viveu uma vida bagunçada, ela voltou para o mesmo lugar que ela estava quando ela veio lá de cima, aqui embaixo mesmo. Só que aí sem o corpo carnal. E aí ela perdeu a oportunidade de regenerar, de viver uma vida correta. E aí aquilo, o sofrimento dela, a mentalidade dela sobe, os pensamentos, e aí ela fica sabendo o quanto o Pai Al é tão bom, fez tudo, deu oportunidade, e eles perdem sua oportunidade. Não que essa pessoa vai perder a salvação, porque o projeto e o processo de salvação, ele é longínquo, o projeto é para salvar toda a população. Tá? O Pai é bom, o Pai não vai perder para Satanás. Essas igrejas pregam que a pessoa morreu, se viveu, não salvou, vai para o inferno e vai queimar lá por toda a vida. Não é nada disso. Nada disso. Ela vai para um lugar, sem o corpo carnal, aonde ela estava quando ela veio lá de cima. Aqui embaixo mesmo. E aí ela passará por um grande período lá, depois ela terá uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu não vou adentrar aqui, chegará um momento que irei gravar um vídeo surpresa, que eu irei mostrar qual é o processo de salvação. Mas ainda eu pensei que ia gravar já, mas estou segurando. Vai chegar uma hora que vai ser gravado. Muito bem. Então a pessoa chegou lá, ela fica, no momento que ela morre, ela chega lá e fala, eu perdi a minha oportunidade de ter me limpado de uma vez, não precisava mais ter voltado aqui, agora eu tenho que esperar mais um tempo a minha chance de novo para me purificar. É profunda a coisa, tá? Muito bem. Aí o testemunha de Jeová disse, mas quem morreu ficou ao esquecimento. Falei, não. Eu vou lhe provar que quem morre está consciente. Falei, não, aqui está dizendo que fica inconsciente. Não, vou lhe provar que fica consciente. Vamos lá para a parábola do rico e Lázaro e tal. Aí um viu o outro e pediu, vou falar do jeito que estava na Bíblia, um estava no seio de Abraão e o outro estava lá no sofrimento. Aí ele pediu, pai Abraão, que manda Lázaro aqui, esse Lázaro inventar, manda Lázaro aqui, para que molhe pelo menos a ponta da minha língua, porque eu estou nessa chama e tal. E aí falou, não tem mais jeito para você, porque você tal, você vai ter que ficar aí. Muito bem, eu vou adiantar aqui para não tomar muito tempo. Muito bem. Aí ele falou assim, então já que não tem jeito para mim, manda lá na terra, aonde estão os meus irmãos lá, para que fala para eles eles se cuidar, para eles não virem aqui para esse lugar aonde estou. Ele falou, lá na terra tem Moisés e os profetas, ou seja, Mehushua, o nome de Moisés é Mehushua, no hebraico antigo. Tá. Lá tem Mehushua e os profetas. Não, pai Abraão, mas de repente eles não vão querer ouvir Moisés e os profetas, digamos assim. Se eles não acreditarem em Moisés e os profetas que lá estão, tão pouco eles acreditarão que o morto ressuscite. Muito bem. Mas não tinha morrido? Aí eu disse para o testemunho de Jeová, mas ele não tinha morrido? E não estava falando? Estava. E daí? Ele não tinha morrido? E ele não estava lembrando que eu tinha irmão aqui na terra? Mas aí eles tentam distorcer. Aí eles vêm para cima, distorcer. Mas isso aí é uma parábola. É uma parábola? É. Tá. Então vamos para o Apocalipse, capítulo 6 e versículo 10. E ao Ruhanã, que eles chamam de João, né? Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Lá está escrito que eu vi as almas que estavam debaixo do altar de Yahweh, que escreve Deus,
E elas clamavam e dizia. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. Elas clamavam e dizia: ué, mas não tinha morrido? E não estava clamando? Não estava dizendo: até quando vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Quem morre está consciente. O Pai me mostrou todo o processo de salvação. Olha, é o cúmulo o que Satanás fez. A Satã lhe pegou várias pessoas e colocou um embaraço muito grande no mundo. Eu cheguei a conhecer em São Paulo um pastor por nome Edson, de uma igreja chamada Arca da Salvação. Aí os membros daquela entidade disse a mim, lá na nossa igreja, quando a mulher está menstruada, ela não pode subir no púlpito da igreja. Eu falei, não, mas por quê? Porque ela está imunda. Eu pensei comigo, isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Ensinamento satânico. Eu falei, mas como vai saber, o pastor vai saber, que a mulher está menstruada ou não? Ele falou assim, as irmãs têm que passar para a mulher do pastor o que está acontecendo, para o pastor não dar oportunidade para as irmãs. Eu comigo, isso é o cúmulo. Um dia, eu estava em um comércio no litoral norte de São Paulo, lá em São Sebastião. Tinha um cidadão que dizia que era amigo meu, era o proprietário do comércio. Então, ele era lá da região que eu nasci, me conhecia muito bem. E por ter amizade ali, ele ser do mesmo local, às vezes eu ia lá conversar um pouco com ele. E coincidiu que eu chegando lá, estava o pastor, presidente dessa igreja, lá conversando com ele. Aí eu disse a ele, ô pastor Edson, você me permite eu lhe fazer uma pergunta? Ele disse, sim, irmão. Eu falei, olha, só que é o seguinte, a pergunta que eu vou lhe fazer, ela é forte, ela é profunda. E se for para você ficar magoado comigo, eu não vou lhe perguntar. Se você me garantir não ficar bravo comigo, não ficar magoado comigo, eu lhe faço a pergunta. Só se você me der garantia disso. Senão, eu não lhe faço a pergunta. Não, irmão, pode perguntar, fica à vontade. Eu falei, irmão, a minha pergunta é a seguinte. O irmão prega que Deus e Jesus é amor, é bondade. Então, muito bem. E vocês pregam que Jesus vai vir nas nuvens buscar o seu povo, não é assim? Falou, é. Muito bem. A minha pergunta é a seguinte. Digamos que uma mulher está menstruada. Mas essa mulher está passando pelo processo de menstruação. Mas essa mulher na igreja, ela é uma mulher que todo mundo sabe que ela é fiel à igreja. Eu disse nesse termo, mas essa palavra fiel, ela é maligna, tá? Fiel, filho de El. É esquisito, eu não utilizo essa palavra. Fiel, filho de El. Quem é El? Um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Eu não utilizo essa palavra, mas para ele lá eu falei. Essa mulher é fiel, tá? A Deus, diz para ele. Na igreja ela é exemplar. Todo mundo tem ela como a irmã Mil. E ela está menstruada. E aí, naquele período de menstruação, ela morre. Aí perguntei para ele, ela entra lá no céu? Ué, irmão, que isso? Entra sim, ué. Por que não? Mas, irmão, ela não estava menstruada? Não vai atrapalhar ela entrar no céu? Não, irmão. Que isso?
Falei, não, não. Eu perguntei para ele, mas qual que é mais, na época eu disse, santo? Que esse nome santo vem de Satanás, esse nome é maligno. A palavra original é puro, limpo, perfeito. Seja limpo, seja puro, seja perfeito. Eles colocaram, seja santo. Eu tenho um vídeo aí provando que isso é maligno. O título do vídeo é O Bombardeador, a bomba explode em cima da prostituta. Tá. A bomba explode em cima da prostituta. Lá eu mostro que esse nome santo é maligno. E que lá eu mostro também que o Messias, ele não nasceu, que o Espírito Santo engravidou Maria, tal, isso é tudo mentira. Lá eu mostro no vídeo, dou capítulos e versículos, provando que é mentira. Tá. Então, eu perguntei para ele, mas qual que é mais santo, no caso dele lá? É o céu ou é o púlpito da tua igreja? Porque você falou que a mulher menstruada não pode subir no púlpito da tua igreja. Mas ela pode, nessa situação, entrar lá no céu. Então, nesse caso, o púlpito da tua igreja é mais santo que o céu. Ele levantou, fechou a boca e saiu e foi embora. Na hora. Olha, pessoal, é o cúmulo. É o cúmulo. Satanás cegou a população. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Agora, veja bem. Aqui é onde eu li. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Como se a vida aqui tivesse encerrado. Isso é o cúmulo. A vida é infinita. Isso aqui, o homem está aqui, a mulher está aqui, pagando o preço da desobediência. Mas o Pai, ele tem um reino infinito para toda essa população. E o Pai não vai deixar ninguém sem salvação. Vai salvar toda a população. Tem uma coisa que colocaram na Bíblia, que é o cúmulo. Colocaram na Bíblia que se você cometer um erro grave, e você vier a pessoa e pedir perdão, já está resolvida a sua situação. Pediu perdão, resolveu. Não é bem assim, não. Não é mesmo. Você tem que pagar o preço do erro cometido. Eu não sabia disso, mas o Pai me fez saber. Eu vou fazer uma parábola aqui. Se você vai guiando o seu carro, tem uma placa, pare. Você não para, bate no carro da frente. Aí os dois motoristas descem do carro. Aí o motorista vem de lá nervoso para cima de você, que você estava errado, que não parou, não obedeceu a lei de trânsito. Aí, me perdoa, eu estou errado, me desculpa, me perdoa. Deu um branco na minha cabeça e quando eu vi eu já tinha passado e bati no teu carro, eu estou errado. Se o cidadão for boa pessoa, ele vai dizer assim, tá bom, eu te perdoo. Está desculpado, eu te perdoo. Só que você vai ter que pagar o prejuízo. Você vai ter que arcar com o dano que você praticou. É complicado, não é bem assim. Perdoou, está resolvido. Observa a história de Davi. Davi estava lá no palácio, ele era o rei. O povo estava em guerra. Daí ele mandou chamar Batseba, uma mulher muito bonita. Nessa Bíblia diz que ela estava tomando banho nua. Ou seja, ela estava cometendo um erro porque ela estava tomando banho de jeito que as pessoas poderiam ver. Ela não guardou a sua nudez. Como é que você vai tomar um banho para as pessoas que estão fora estar vendo você tomando banho? Está errado. Ela teria que estar no lugar fechado, oculto, tomando seu banho. Aí que está o erro. E aí, segundo essa Bíblia, Davi olhou lá de cima, viu aquela mulher linda, nua, cobiçou, mandou chamar ela. Como rei, ela tinha que atender. Ela foi atender. Lá ele conquistou ela
e teve relação sexual com ela. Tá. Daquele episódio ali, ela ficou grávida, ela ficou gestante. Daí quando Davi ficou sabendo, o que Davi fez? Urias, o marido de Batseba, era um soldado que obedecia a Davi. Davi pegou aquele soldado e mandou colocar ele na frente da batalha, que era para ele morrer, para que ficasse encoberto aquilo lá. Tá? Observa. Aí tá. O que aconteceu? Urias morreu na frente da guerra, inocente. Um dia Davi estava no seu palácio. Chega um profeta a ele e contou o que tinha acontecido. Ele ficou pasmo porque ele achava que ninguém sabia daquilo, só estava entre ele e a mulher. Aí ele falou, Yahweh, está me cobrando o que eu fiz. Errei, pequei. Terei que pagar pelo meu erro. Diz que a criança tinha nascido. Davi entrou no seu quarto, chorou de forma amarga. Chorou. Ele caiu em si. Porque quando ele fez isso, ele estava fora de si. É perigoso, tá? Nós temos que vigiar muito para não sair fora de si, para não sair fora de cena, para não deixar o verdadeiro caminho de lado. Temos que vigiar, como o Salmo 1. Bem-aventurado o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei de Yahweh, e na sua lei medita em todo o tempo. Não são assim os ímpios, mas os ímpios é como a moinha que o vento espalha, pois os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque Yahweh conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí entra em contradição com esse versículo aqui, que eu li, Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei. É por isso que o povo fala assim, não tem problema não, posso andar de qualquer jeito, posso fazer o que eu bem quero. Não é bem assim não, é porque essa Bíblia é uma salada. Pode ver que está em contradição agora com o Salmo 1. Mas muito bem. Davi chorou, vestiu-se de saco e cinza, chorou, ele caiu em si. Eu disse, temos que tomar muito cuidado. Eu disse nos vídeos anteriores, porque Satã ele trabalha de forma invisível. E se você não vigiar e der brecha, ele entra na tua mentalidade. E quando você menos imagina, você já fez uma coisa que não deveria fazer. É triste. E isso acontece, tá? Não quer dizer que você aceitou algo que você não pode ser utilizado por Satã. Se você abrir porta para ele, ele entra. Ele é astúcio. Ele procura, ele vive rugindo, procurando a quem possa tragar. Por isso que Yahushua disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Porque Yahushua era o transmissor dos verdadeiros ensinamentos aos povos, línguas e nações. E aquele que abraçava, vinha a ele e abraçava os verdadeiros ensinamentos que o Pai estava transmitindo a ele, as portas abriam-se. Só que aquele que Yahweh bate na porta, a porta é você, isso que sabe, que vê, que raciocina.
na porta do teu entendimento. Se você abrir portas, dê ouvidos à voz dele e ouvir o chamado dele e abraçar os verdadeiros ensinamentos que ele está passando a você, você fechou a porta para o inimigo. Mas se você não vigiar, você abriu porta para Satanás, ele entra. Aí quando você praticou a coisa errada, que você acorda, que você não devia ter feito aquilo, aí você vai fazer igual Davi, chorar amargamente, de forma amarga. Davi chorou. Com 8 dias a criança morreu. E Alro perdoou Davi? Sim, perdoou. Só que o delito foi alto, tá? Só que a cicatriz ficou. Davi teve que pagar o preço daquilo que ele cometeu. Dali para frente, Davi teve problemas seríssimos com a sua família. Ele sofreu muito, muito por causa daquilo que ele cometeu, tá? Não é bem simples assim, não. O pai perdoa. Observa uma pessoa. Se ela cometeu um delito, tirar a vida de alguém, caiu lá na delegacia e alguém chega lá e fala assim, não, eu perdoo ele. Ele tem que pagar o crime. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Se ele chorar aos pés de Yahweh não vai condenar ele de forma de ele perder a salvação. Mas ele tem que pagar o preço do crime cometido. O Altíssimo Yahweh é muito bom. É muito bom conhecer a verdade. Em João 8, Yahuanã, conhecido como João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que colocar se pois o Filho vos libertar? Não que o Filho em si estava libertando, é porque os verdadeiros ensinamentos estavam vindo do Pai a Yahushua, o Messias. E as pessoas que abraçavam os verdadeiros ensinamentos se limpavam, se libertavam. E Yahushua era o transmissor dos verdadeiros ensinamentos do Pai ao povo. Por isso, se pois o Filho vou libertar, ele passando a mensagem, as mensagens iam libertando. Isto é, Yahweh é o libertador, mas para se fazer o trabalho precisa usar alguém no mundo. Veja bem, eu vou fazer uma parábola. Uma foice sozinha, ela fica ali, não faz nada. Mas para mim, roçar uma capoeira, digamos assim, eu sem a foice não tem como, eu dependo da foice para roçar a capoeira. Nesse caso, a foice somos nós, eu sou a foice. E Alro é aquele que pega a foice e utiliza para derrubar os espinhos. A capoeira é só espinhos, é só tranqueira. E Alro está me usando para cortar as tranqueiras e limpar o terreno. Vamos em frente. O Altíssimo Yahweh está conosco. Nos iluminará e nos guiará no bom caminho. Que assim seja. Eu quero deixar um forte abraço aos meus preciosos amigos e irmãos que estão inscritos no meu canal Juarez.vital. Que Yahweh continue iluminando vocês e guiando vocês no perfeito caminho. Que assim seja. Que tudo seja feito para a honra e louvor do precioso nome Yahweh. Tem pessoas que ficam perguntando para mim na internet: irmão Juarez, como eu faço para orar? Essa palavra orar, no termo que se coloca quando vai falar com o Altíssimo, fica errado. Orar está correto quando um político sobe num palanque para fazer um discurso, ele vai fazer uma oração. Você não vai fazer um discurso para Yahweh,
Não. Para nosso Pai? Não. Você levanta, fica de pé. Se quiser, fica sentado. A posição não importa. Ele é teu pai, ele é teu amigo, teu protetor, teu professor, teu guardião, tua bússola, teu guia, o meu guia. Qual é o melhor amigo nosso? O nosso pai. Tem que passar a confiar no pai. Tem pessoas que ficam, ai, irmão, ora por mim, ai, irmão, ora por mim. Gente, Yahweh está lá em cima, ele está te vendo, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos, a tua vida. Conversa com ele. Precisa fechar os olhos? Não, para quê? Quando você vai falar com o seu pai material, você tem que fechar os olhos? Acho que não. Não. Isso é costume religioso. O costume de religião é zero. Zero. Se você me perguntar assim, meu Juarez, você ora para comer? Eu não. Você vai deitar na cama e você ora? Eu não. Não. Eu fico com a minha mentalidade ligada com o Pai Yahweh em todos os momentos da minha vida. Eu vivo na dispensação do meu Pai Yahweh. Agora, lógico, nos momentos que eu vou falar com Ele, eu agradeço por tudo. Então não existe normas e formas de pedir. Você pede de acordo às suas necessidades. Eu tenho um vídeo aí que mostra que esse Pai Nosso aí, do jeito que colocaram na Bíblia, é maligno, tá? Lá no vídeo que eu citei, a bomba explode em cima da YHWH, a bomba explode em cima da prostituta. Lá eu mostro. Tá? Então não existe normas e forma. Você pode falar em pé, sentado, deitado. Se quiser retirar, ninguém precisa ficar sabendo, não. Se você ficar na minha casa, você não vê eu pedindo nada para Yahweh. Não, ninguém vê eu fazendo petições para Yahweh. Eu gosto de conversar com Yahweh em secreto, tá? Eu vou ilustrar aqui só para as pessoas que ficam me perguntando como é que faz. Altíssimo Yahweh, meu Pai, pela tua grande bondade, eu me sinto um prazer muito grande em estar contigo. Eu lhe agradeço por todos os benefícios, meu Pai, que tens feito a mim. Me dá forças, me dá coragem, tem me dado conhecimento, tem me orientado, eu lhe agradeço. Tem me levantado. Aquele que ainda não levantou, pede, meu Pai, me levanta, me põe de pé, me ilumina, me fortalece, me enriquece. Os ensinamentos do Pai Yahweh é riqueza. Me orienta, me perdoa os erros que eu tenho cometido na minha vida durante o estive passado aqui nesse mundo. Apaga o meu passado sujo. Eu quero viver uma vida nova. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Eu quero modificar a minha vida, a minha maneira de agir, de viver, de falar. Entra na minha vida por completo, meu Pai. Você vai pedindo de acordo às suas necessidades. No final, você pode dizer, eu lhe agradeço pela cama que durmo, pela roupa, vestimenta que eu uso, pela comida que eu alimento o meu corpo físico. E assim vai. No final, você diz, meu precioso Pai, que tudo seja feito para a honra e louvor do preciosíssimo nome Yahweh. Que assim seja. Eu deixo a todos um forte abraço.